Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Podicólogas. Hoje eu tô sem a minha amiga aqui, a Nath. Nath, já tô sentindo sua falta aqui, minha amiga muito especial. E hoje eu trouxe um convidado que eu vou contar pra vocês por que eu trouxe ele aqui. Primeiro aqui, ó, foca aqui em mim que daí eu falo. O Rafael é um professor que todas as vezes, acabei de falar isso pra ele, todas as vezes que eu fui na aula dele, eu ficava pensando, juro, todas as vezes, o quanto eu queria que todos os pacientes, os meus pacientes e as pessoas que estão com depressão, com ansiedade, com qualquer sofrimento, como elas deveriam estar na mesma aula que eu. E fico sonhando com o dia de fazer algum evento onde ele possa ser o professor para ele fazer com vocês o que ele faz nas aulas que ele dá para mim. Então, eu estou muito feliz de trazer o Rafael aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E eu trouxe você, eu estava te contando um pouquinho, porque você não dá uma aula normal. Não é normal, você é fora da curva, né? E é uma pessoa absurdamente iluminada, com muita energia boa. Não é... Dá pra ver que é muito real. E você não faz nada pela metade, né, Rafael? Já deu pra perceber que quando você dá uma aula, cara, você dá 200%, né? Isso é verdade. Então, se Bom, apresenta. bom, primeiro, prazer estar aqui. É um convite profissional e pessoal, porque isso que você falou, né? Você imaginar os seus pacientes ali numa aula, numa atividade física, não só pela atividade física, né? Mas pelo mental. Então, assim, eu acho que é mais que profissional, né? A gente faz isso porque a gente ama, Isso. né? É isso. A gente ganha, a gente recebe trabalho, quero ganhar meu dinheiro e tudo mais, né? Só que a gente faz o que a gente ama. A gente não entrou nessa profissão pelo dinheiro, a gente entrou pelo amor. E aí vem o trabalho. Mas a gente não escolheu porque, vou ganhar isso, vou ganhar aquilo. É porque alguma coisa ali tocou na gente. Mas você faz assim, por isso que você faz com 200%. Você realmente faz com amor, né? Primeiro, eu sou virginiano, né? E virginiano é Vamos assim? colocar ao lado do signo aí para quem entende de signo, né? Eu sou perfeccionista. Perfeccionista. Então, por exemplo, para eu montar uma a nossa aula dura 45 minutos. Às vezes eu demoro 2 horas. Porque não é só pegar uma música, encaixar ali e ser legal. Tem que fazer sentido. Tem que ter uma história, né? Às vezes, realmente, tem dia que às vezes a história é simplesmente vamos se divertir. Mas às vezes eu quero falar sobre o abraço. Às vezes eu quero falar sobre a sua condição mental. Às vezes eu quero falar sobre o que você pode melhorar para si. Né? Então tem toda uma história dentro daquela aula. Às vezes eu começo a aula pensando numa música. Eu falo, nossa, essa música fala sobre um amor perdido, ou sobre um amor realizado, ou sobre alguma superação. E em torno daquela música, como que eu vou montar o restante da aula? Né? Então, Caramba, você tem um tema para aula, então. uma grande maioria das vezes eu tenho um tema. E às vezes o tema como é que eu posso dizer? Às vezes eu não estou bem. Às vezes eu não estou bem. Uhum. Como todos nós Lógico. estamos num dia. Eu falo assim, o que esse meu não estar bem pode trazer para outras pessoas uma virada de chave ou algo positivo? Uhum. Tem muitas vezes é isso. É por isso que é com coração, porque é real, né? Exatamente. Então ele é real o tempo todo. O tempo todo. Ele sempre foi. Né? Eu comecei a dançar com 15 anos. Isso que eu ia te perguntar. Você conta agora essa Como história. começou Eu não tudo? conheço nada do Rafael, tá, gente? Eu só É conheço verdade. ele na escola, sou aluna e sempre agradeço no final. Falo, cara, você é sensacional, né? Obrigado. Mas quero conhecer, então Sim. me conte. Bom, eu comecei com 15 anos de idade a realmente fazer, vamos dizer, uma atividade física regular. Claro, escola, jogar futebol, fazer vôlei. Queria ser jogador de vôlei, né? Porque eu tenho 1,95 m, não dá pra ver aqui, tá? Eu tenho 1,95 m. Então, eu queria ser jogador de vôlei, né? Fiz num clube perto de casa, a coisa não rolou. Mas eu era muito tímido, muito. É aquele de você falar, oi. Sério? Eu era muito tímido. E aí minha mãe teve um convite para fazer aula de dança de salão na Santa Casa. Era um projeto para funcionários e familiares de funcionários. E era de sexta-feira à noite. E eu falava, imagina que eu vou
Não vou. Mas minha mãe falou, você vai comigo porque você só tem 15 anos, você não vai ficar sozinho em casa. Você vai. Mas a minha mãe já tinha intenção de tipo... E ela sabia que eu gostava de dançar, porque eu era tão tímido que eu dançava no meu quarto. Gente, eu dançava El Chan, tá? El Chan e molejo. Pra quem é dos anos 90 sabe do que eu tô falando. Era isso que eu dançava no meu quarto. Meu pai também não podia ver, era minha mãe no máximo, né? Então ela sabia que eu era muito tímido. E ela levou com a intenção, tipo assim, vou ficar lá. Não vou fazer aula, tá? Só que ela chegou lá, ela já falou pro professor, olha, meu filho é muito tímido. E já veio uma monitora me chamar para dançar. Eu era tão tímido que eu fiquei com vergonha de falar não. Uhum. E fui. Eu não parei mais. Olha. Eu me encontrei ali. Foi com a dança que eu falei assim, isso daqui é meu mundo, isso daqui é minha área. Porque eu sempre fui uma criança. Minha mãe, minha madrinha, tinha o meu pai de criação, que foi meu pai, claro, né? O pai não é quem põe no mundo, é quem Com cria, certeza. né? Só que eu tinha muitas mulheres em volta. Então eu tinha um lado, como é que eu posso dizer? Um lado feminino muito forte, de respeito, de cuidado e todo o meu envolvimento. Então na escola eu sempre fui muito suado, né? Eu sempre fui o gay da escola, anos 90 tinha muito essa coisa, Muito. né? De falar muito isso com uma intensidade muito forte, né? E eu nem sou, né? Mas tinha muito isso era muito intenso. Então eu não era feliz na escola. Eu tinha minhas amizades na escola. Cara, você sofreu bullying mesmo? Sofri bullying mesmo, sabe? A única coisa que, assim, eu falo que, assim, eu era bom é porque eu era bom em química. Química era muito bom, português era muito bom, mas eu não tinha o gosto de ir pra escola. E quando eu comecei a dançar, era de sexta-feira à noite. Eu esperava a semana inteira chegar a sexta-feira. Caramba. Só volta uma coisa para eu explorar um pouco na sua história. Claro. Você não gostava de ir para a escola porque tinha o bullying? Ou porque você era tímido? Qual era o motivo? Por causa do bullying. Por causa do bullying. Era. Cara, então eu vou só aproveitar que a gente está em setembro. E por isso que eu te fiz essa pergunta, porque a gente está em Setembro Amarelo. E eu quero deixar... Eu falo que Setembro Amarelo não é um momento de levantar bandeira e colocar símbolo amarelo. É a hora da gente observar os nossos comportamentos, tá? E você sabe, eu tô falando isso porque eu tenho um sobrinho TEA, né, do transtorno do espectro autista. E ele... Primeira coisa que ele falou quando a gente chegou na casa dele a última vez foi assim: ah, lá na faculdade eu vou fazer meu TCC sozinho porque ninguém quis fazer comigo. Tá? Então eu vou deixar um recado para toda vez que você excluir alguém, que você julgar alguém, que você não der amor para alguém, e ao contrário, né? Machucar as pessoas, é sobre isso Setembro Amarelo. É sobre poder olhar pra gente e refletir sobre o hate que você dá lá na internet para alguém, que pode ferir a pessoa a ponto dela querer se suicidar. Então a gente está aqui com o Rafael contando que viveu bullying e graças a Deus ele conseguiu encontrar um outro caminho que ele vai contar pra gente, que não foi o do desespero. Sim. Então é isso. Esse caminho, eu acho que é o que, pelo menos eu noto hoje, acho que você, trabalhando com muitos pais e mães, deve perceber. Hoje os pais, eles não trabalham a frustração dos filhos, né? Eu acho que se a gente voltar ali para anos 2000 para trás, os pais trabalhavam muito mais a frustração, o não. Eu aprendi a trabalhar a frustração. Isso foi uma das coisas que superou a minha. Minha mãe sempre foi muito firme. Ela sempre foi muito direta. Vou dar um exemplo. Precisa comprar um tênis. Eu tenho R$100. Você vai escolher o que você quiser. Até esse valor. Se não tiver, você não vai levar. É isso que a gente tem. É isso que a gente pode. É essa vida que a gente tem. E a gente tem que superar com o que tem. Isso vai pro tênis. Isso vai pro bullying. O que você tem para superar aquilo? Né? Até uma coisa é meio feia que minha mãe fez, mas foi muito bom. Um dia ela falou assim para mim. Tinha um menino que batia em todo mundo, batia em mim. Eu era o maior, né? Porque eu era o mais novo. Eu entrei com 6 anos no colégio. Eu entrei com 6 anos na primeira série, né? Só que eu era o mais novo. Todo mundo entrava com 7, né? Então, o primeiro ano eu fiz particular para ganhar o ano,
Porque eu já escrevia o meu nome, tudo mais. Eu fiz uma provinha no colégio particular na época, minha mãe pagou só o primeiro ano, para eu poder entrar com 6 anos de idade. Então, todo mundo era mais novo que eu no colégio. Aí, segundo ano, eu fiz pública e fui pública até a 8ª série. Eu era o maior, eu era o mais alto, só que eu era o mais novo. Então, eu era o mais inocente, vamos dizer assim. Então, tinha isso, né? O altão, o grandão, o branquelo, o magrelo, o gay, porque tinha muito essa coisa com as meninas, né? Pra vocês verem, gente, que bullying não é só negro, gordo, homossexual, é todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa, né? Tanto que hoje as pessoas com depressão são de todos os tipos. Exato. Né? Cada um com a sua questão do que passou. E minha mãe falou assim, hoje você vai na escola e você vai bater no menino. Eu falei, não, mas hoje ele não fez nada. Ele falou, então, mas você já apanhou várias vezes. Mas você vai bater no menino. Acabou. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu tô te mandando você fazer. É legal? Não é. Mas Só pro que anos 90 era dentro da nossa... Tava dentro de uma Se normalidade. você apanhar, você vai apanhar, né? Exatamente. Se você não apanhar, bater nele, você vai apanhar quando você chegar em Exato, casa. Eu fui, realmente eu bati no menino. Só que quando a mãe do menino foi na escola, porque ela só foi na hora que o filho dela apanhou. Lógico. As meninas da minha sala, todas foram do meu lado, na frente da mãe, no sentido tipo, mas ele bate na gente também. E aí veio a minha mãe, também pra falar, opa, então vamos conversar? Minha mãe não foi agredir a mãe do menino, nada, mas vamos conversar. Então tá acontecendo isso, 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 isso e isso. Na hora que eu mandei o meu filho tomar a providência, você veio. Mas ok, que bom que você veio. Então agora vamos conversar. Depois, no final das contas, eu fiquei amigo do menino, né? A gente tinha 10 anos de idade. A gente era muito novo, né? Então, eu aprendi a trabalhar com a frustração. Esse foi o caminho, né? Então, eu superei o bullying superando a frustração. Então, assim, coisas ruins vão acontecer. Como você lidar com isso? Né? Então, quando chegou na faculdade, eu já cheguei na faculdade no ponto de ninguém vai zoar comigo. O primeiro apelido que quiser dar é o seguinte, meu nome é Rafael. É assim que a coisa funciona. E foi assim. E assim eu fui seguindo. Se posicionou, né? Eu me posicionei, né? Com a dança, eu também me posicionei, porque foi o que eu encontrei. Eu falei, aqui é meu mundo, eu gosto de fazer isso, eu gosto das pessoas que estão aqui, as pessoas me respeitam, as pessoas gostam de mim dançando, as pessoas conversam comigo. E isso foi crescendo. Depois, quando eu fiz 18 anos, eu perdi um pouco da vergonha. Porque eu ainda era tímido, mas eu gostava de estar ali. Eu gostava das pessoas, eu conversava mais. Com 18 anos, parece que eu perdi a timidez. Por quê? Porque, muita gente vai querer ouvir essa resposta, então, né? Eu não sei dizer exatamente por quê, mas assim, me veio um estalo. Não quer dizer que hoje eu não sou tímido. Eu não sou a pessoa que chega chegando em todos os lugares. Eu não chego numa festa, tipo, se eu conheço você, mas não conheço ninguém que tá ali, eu não sou o cara que já chega conversando com todo mundo. Não sou. Mas eu sou eu sou sociável. Né? Eu não sou o cara que fica ali fechado no meu canto sem fazer nada. Não, isso me abriu. Eu tive uma aluna, e acho que isso ajuda a explicar. Ela veio fazer aula de dança de salão comigo. Ela era uma pessoa cifótica, totalmente fechada. E eu conversei com ela. Filha mais nova, morava na Bahia, os filhos mais velhos saíam e tal, mas a mais nova, sabe aquela coisa da mais nova, tem que ter mais cuidado, é a menor. Então ela foi muito reprimida. Quando ela começou a dançar e a autoestima dela levantou, você via a postura dela mudando. Né? Tava no físico. Total, né? É mental, é físico. Total. É o corpo todo. A postura dela mudou. E eu acho que esses 3 anos, vamos dizer, dos 15 aos 18, foi a minha postura mudando. A minha postura crescendo, a minha autoconfiança mudando. Que sensacional. Saindo da adolescência para a fase adulta, claro, né? Faculdade, outro mundo. Como eu entrei um ano antes, eu também entrei na faculdade um ano antes. Eu entrei com 17, porque eu saí do colégio e já fui para a faculdade. Né? Então, eu entrei com 17. Então, a postura mudando, o amadurecimento vindo e essa coisa da dança me trazendo para o caminho. Por isso que eu fiz educação física. Porque você conduzia, né? Quando foi você por isso dança... que eu fiz educação física, por causa da dança. Eu decidi fazer educação física por causa da dança, né? Poderia ter feito uma faculdade de dança? Poderia, mas na época eu pensei assim, vou abrir o meu leque. Se de repente eu não trabalhar com dança, eu tenho outras coisas de atividade física, né? Porque eu acabei já inserido na atividade física com a dança, né?
O meu professor de dança foi fazer educação física depois de muitos anos. Falei, eu já posso começar agora, né? E, tipo, ele começou com 30 e pouco. Eu falei, eu com 17 eu já começo na educação física. Abranjo essa área da dança e outras coisas que eu for conhecendo, for aprendendo. E sigo. E uma das matérias que eu mais gostei na faculdade foi psicologia. Ah, olha só. E aí, não sei se você deve conhecer, minha professora era Regina Brandão. Putz, de nome eu lembro. Ela foi psicóloga da seleção brasileira na Copa é de 2002. isso, por isso. Ela foi a psicóloga da seleção campeã do mundo. E a gente fez vários trabalhos. Esse trabalho tem um clube de futebol, trabalho da faculdade, que a gente foi nos clubes falar com jogador, falar com dirigente. E foi uma das minhas melhores matérias. De nota e de gosto de fazer. Porque era eu falar de atividade física, mas não essa coisa engessada que o brasileiro ele olha muito ainda, né? Atividade física tem a ver com musculação, que tem a ver com músculo, que tem a ver com o povo marombado. E que tem a ver com tenho o que fazer, não quero, mas tenho o que, né? Uma coisa ruim, né? Fica uma coisa pesada e rústica, né, de se fazer, e só isso é atividade física. E atividade física é muito mais do que isso. É muito mais. Né? Então, esse trabalho psicológico que a atividade física e a dança trouxe para mim foi gigantesco. Porque eu parei de olhar a dança simplesmente como a música. Claro, tem a música, o ritmo, eu gosto, mas é você fechar o olho e sentir. Quando você sente aquilo que você gosta de fazer, né? Falo tudo, né? Sei lá, você vai viajar, fui conhecer Paris, tô dando um exemplo. Na hora que você chega na Torre Eiffel, algum momento você fecha o olho. Porque existe uma sensação, né? Existe uma sensação boa. Deixa eu curtir isso aqui, né? Exato, né? Você nem percebe, mas você fecha o olho e você sente aquilo. Então, eu descobri que eu vou trabalhar com aquilo que os meus olhos fecham em algum momento. A dança fecha o meu olho. Vários outros tipos de atividade física. Hoje, aula de bike, né? Depois que eu entrei na Velo e tudo mais. Isso faz eu fechar meus olhos. E aí eu fui para esse caminho. Que máximo. Sempre. E aí, quando você fez aula de psicologia, tá? E aí você estava dentro de uma faculdade de educação física. Naquela hora, era uma matéria que você gostava ou era... juntou uma coisa com a outra na sua cabeça? Ou isso veio depois? Você acha que a psicologia ali, caraca, uma coisa tem a ver com a outra? Ou isso você não... veio depois. Depois, né? Depois. Hoje, olhando para trás, eu falo, era nisso daqui que eu era bom, né? Fora algumas outras matérias, mas tudo que tinha muito a ver com você falar com o ser humano e não simplesmente com você fazer a atividade física. Né? Lógico, tem matérias que são mais práticas, tem matérias que são mais teóricas, né? Mas toda matéria que acho que tinha a ver com essa coisa pessoal... Fazia sentido para você, né? Fazia sentido. Quer ver? Desde que eu te convidei para vir aqui, várias coisas vêm de lembrança na minha cabeça relacionada à dança e coisas que eu queria trazer aqui para você, né? Uma coisa que eu acho que eu sou psicóloga também há muitos anos, muito antes de me formar, eu fazia balé. E lá deu muita psicologia, porque você tem que lidar com algumas frustrações, de coisas que você não consegue fazer. Meu corpo não respondia, eu não sou uma bailarina. Meu corpo não nasceu para ser bailarina, nasceu para fazer outra coisa. O balé, ele exige algumas coisas que meu corpo sofria, né? Uma das coisas é a pirueta. Eu fico tonta. E não adianta alguém falar, ai, olha fixo, não é isso. Eu enjoo dentro de carro, eu enjoo olhando para baixo. 1 segundo eu enjoo. Então, eu virar pirueta, minha cabeça não rola. Então, era um sofrimento físico, tá? Mas, não era nisso. Isso aí me fez aprender muita coisa sobre... me frustrei, como que eu lidava com isso, como eu achava estratégia, né? Mas o mais legal que eu lembro era de um pensamento que eu tenho até hoje. Todas as aulas que eu faço é o mesmo pensamento de quando eu era pequena. Quando uma professora põe uma pose, tá? Sei lá, pôs a mão assim, eu sempre olhei e sempre tentei fazer igual. Tipo, nossa, o que eu posso melhorar? Nossa, ela é mais elegante que eu na cabeça, então deixa eu tentar ver como que ela faz. E então, sempre buscando assim, como que eu posso fazer essa aula da melhor forma?
né? E me chama muito a atenção, Rafa. Queria ver o que você pensa, tá? E se você já pensou sobre isso. Quando uma professora faz isso, e isso não exige nada demais, não é que nem pirueta que exige uma parte do meu cérebro que não funciona bem. Mas a pessoa faz assim, do tipo, eu sei que não tá igual, mas tá tudo bem. O tá tudo bem, assim. Então, eu vejo na sua aula, por exemplo, você fala, vamos, tenta. E aí a pessoa não tenta, né? E aí eu olho hoje, adulta, psicóloga há muito tempo, eu penso assim, gente, será que essa pessoa tem depressão? Porque será que ela lida com o corpo dela e com a aula dela do mesmo jeito que ela lida com a vida? Porque quando alguém fala assim, alguém aqui na sala fez psicologia, levanta a mão. Eu faço assim. Tem gente que faz assim, né? Tem uma coisa ali presa que não tô falando de timidez, não, tá? Tô falando de não dar o seu máximo na vida. Você, de alguma forma, já... Porque é uma coisa, é um pensamento meu sempre. Eu falo, cara, por que as pessoas não se entregam para aprender a fazer isso na vida delas também? E aí eu fico pensando, cara, será que elas têm depressão? Nunca fiz uma associação de falar, escuta, ou depressão, ou dificuldade na vida, ou dificuldade de se entregar. Você já pensou sobre isso? Isso acontece na aula o tempo todo. Eu que estou no palco, eu tenho a visão das 30 pessoas. Tá, me conta. Isso acontece o tempo todo. Como é que eu posso te falar? O que você pensa sobre isso? Sabe o que é muito claro que acontece? Eu não vou, eu não consigo. Isso acontece toda semana. Eu não consigo. E a pessoa nem tentou. Isso. Ou a pessoa levantou um pouquinho, estamos lá na aula de bike. É difícil ficar muito tempo em pé. É normal. E eu entendo isso, né? E o meu trabalho é fazer com que a pessoa consiga, que a pessoa tente. Você já viu eu falando isso várias vezes na aula. Eu não estou dizendo que você vai fazer tudo hoje. Eu quero que você tente. Isso. Eu falo muito isso na aula. Muito. Quero que você tente. Hoje não vai sair tudo. Mas se sair 10% já é maravilhoso. Isso. Tem gente que só de olhar já fala, não dá. Não consigo. E a cabeça é assim, ó. É grande, não consigo mesmo. A pessoa tá na bike, eu tô vendo a pessoa lá na bike 30, lá na ponta, ela tá assim, ó. Isso pra mim... Não dói? Dói. Pra dói mim demais. também. Dói demais, porque assim, só tenta. Só tenta. E assim, assim, o que acontece na sua vida? Eu vou te falar, uma vez eu errei muito feio. Errei muito feio. Porque assim, a gente tem que admitir os nossos erros. Teve uma aula que a pessoa realmente falou assim, eu falei, gente, mas vamos tentar eu conseguir. Ela falou, não consigo não, de jeito nenhum. E eu fiz uma cagada tão grande. E eu tava brincando com tudo, beleza. E sem querer eu falei assim, nossa, que bosta de vida, hein? Depois a minha namorada tava fazendo minha aula, tinha uma outra aluna que já era muito amiga, muito próxima, falou, Rafael, eu sei que uma coisa é você motivar, mas ali você pisou na bola. Porque eu não ajudei essa pessoa. Uhum. Mas é porque ela te frustrou, né? Ela me frustrou e ela falou com uma intensidade muito forte. Não vou conseguir isso não, você tá louco? Imagina que eu vou conseguir fazer esse negócio. Né? Nunca vou conseguir fazer isso. E na hora, não sei se eu também, de repente, não estava num dia tão bom, eu falei, puta, que bosta de vida, hein? Nunca mais vi a pessoa. Claro. Eu não ajudei, muito pelo contrário, eu puxei mais para baixo ainda, naquele momento. Eu falo assim, é um dos meus momentos mais frustrantes, assim, profissionalmente falando, sabe? Porque eu sei que eu joguei a pessoa um pouquinho mais para baixo naquele dia. Que não é, e não é isso que eu sou e não é isso que eu faço todo dia. Sim, eu sei. Né? Pelo contrário. Exato. Pelo contrário. E mesmo o dia que eu não consigo, eu fico frustrado, mas eu sei que eu fiz o meu melhor. Uhum. Outra coisa é eu falei alguma coisa que eu, de repente, puxei mais ainda. Né? E isso acontece toda hora. Toda hora. É depressão, é alguma coisa que a pessoa realmente passou e ela ainda está com dificuldade de superar. Você percebe, então? É isso que eu percebia. Existe uma trava mental que vai para o corpo. E às vezes a pessoa realmente aconteceu alguma coisa muito séria com ela, só que assim, tem aquela pessoa que aconteceu tal coisa séria e agora vamos pra frente. Agora tem aquela pessoa que, tipo, o médico mandou fazer, porque eu tenho muito aluno que o médico mandou fazer.
né? A pessoa não foi por si só, né? O médico mandou fazer, só que assim, o mínimo eu fizer, melhor. Ou porque tem medo, né? E aí a gente tem que trabalhar isso. Ou porque não gosta de fazer atividade física. E a pessoa tá lá porque o médico mandou. Então, tipo assim, é o mínimo para eu sobreviver. Sim. Né? E isso tem muita gente. Muita gente é o mínimo para sobreviver. É só para eu não morrer mesmo. É só para eu não ficar na cadeira de roda, para eu não ficar no sofá. Preso no sofá, duro, sabe? Tem gente que vai para fazer o mínimo. Às vezes eu preciso entender essa pessoa. Que eu quero ajudar a melhorar, mas às vezes é a decisão dela de vida. Então, essas nuances, muitas vezes, são difíceis. Aos poucos a gente vai ficando safo, né? E a gente vai aprendendo. Né? Tem pessoas que só querem fazer aquilo mesmo. É porque ela só quer aquilo, ela não quer mais que aquilo. Para ela é o básico. Mas aquela pessoa que está na depressão, aquela pessoa que tá precisando de uma mão mesmo, aquela pessoa que precisa só de um empurrão, né? Às vezes eu consigo perceber, às vezes eu acendo até a luz do fundo, né? Porque eu tenho algumas luzes ali comigo, então às vezes eu não consigo ver o rosto da pessoa, mas quando eu acendo a luz do fundo eu consigo ver o rosto. Quando eu percebo que a pessoa, ela fala eu não consigo, mas eu não consigo de dificuldade, essa pessoa eu pego um pouco mais nela. Aí eu falo, não, essa pessoa eu tenho que puxar, essa pessoa eu posso, essa pessoa dá. A pessoa não está ali só porque ela quer fazer o mínimo. Ela está falando não dá porque ela não consegue. Ela gostaria, mas ela não consegue. Então, essa pessoa eu vou ficar um pouco mais. Aconteceu ontem. Uma aluna que eu cheguei, ela estava indo rápido demais. Eu até falando, vai com mais calma. Você vai cansar muito rápido, né? Até porque, para a galera entender, eu passo por um aquecimento, toda uma preparação para a pessoa entender o movimento, para depois a gente ir com uma intensidade maior, né? Tem aluno que às vezes é a primeira vez e não entende como funciona, já sai correndo. Já acha que tem que fazer o mais forte possível. E lógico, vai chegar na metade da aula, a pessoa não aguentando mais. Não tem mais nada. Não tem energia nenhuma. E eu falando, vai com calma, vai com calma. Vamos ficar em pé. Ela estava mais sentada. E aí chegou uma hora que assim, ela sabia fazer, só que ela estava numa intensidade tão... E por não saber mesmo. E eu falando, não, olha para mim, olha para quem está na frente. Aí chegou uma hora que eu fui nela... Eu toquei nela para ajudar ela a entender o que era o movimento e ir com calma. Mas ela estava com um pouco de dificuldade, ela sentava. Uns momentos ela conseguiu fazer mais. Aí ela até levantou a blusa. Ah, é porque eu acabei de vir de uma quimioterapia de 2 meses e tudo mais. Nanana. Eu falei para ela, você superou, né? Vamos superar mais um pouquinho? Mais uma coisa nova? Vamos. Aí eu já chamei a galera já estava totalmente comigo. Esqueci o nome dela agora, mas eu falei assim, gente, a fulana vai conseguir ou não vai? Todo mundo vai! O povo nem sabia o que era ainda. É que eu tinha chegado nela e falado com ela, né? Perto dela. Sim. Nisso, ela ela conseguiu ficar, sei lá, 15 segundos em pé. Que coisa linda. 15 segundos em pé. Já bati na mão dela, ficou feliz. Sensacional. Voltei pro palco, falei, pô, você conseguiu? Eu falei assim... Aí eu perguntei para ela, falei assim, eu posso falar para as pessoas o que você superou? Aí ela falou, pode. Porque ali ela já estava confiante. Nossa. O que ela estava fechada, ela estava confiante, super confiante. E aí ela falou, pode. Aí eu falei para a galera, falei, tá vindo de uma quimioterapia há 2 meses. Aí todo mundo... Galera. Uau, palma. Aí ela começou a chorar. Ah, que demais. Falei, porra, mano, E onde eu tava que eu não tava nessa aula... Sabe, superou e todo mundo bateu palma e foi aquilo e tudo. Eu consegui ajudar ela. Eu fui até ela. Então, assim, tem momentos que eu tenho que saber ser individual no atendimento, mesmo na aula, mesmo continuando falando com todo mundo. Isso é difícil, né? Isso tem que treinar, isso tem que aprender, que é você dar um atendimento individual numa aula coletiva. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, eu puxei muitas pessoas ali. Porque as pessoas também olharam e falaram assim, caramba. 2 meses? E eu não tenho nada, pelo menos de saúde, eu não tenho nada. Pode ser que a cabeça esteja com alguma dificuldade, mas eu não tenho nada. E o que essa mulher passou e ela conseguiu? Então, eu gosto de usar esses exemplos na aula, quando possível, porque outras pessoas falam, opa, peraí,
Deixa eu me posicionar como aqui. assim eu não consigo? Porque quando eu falo como assim você não consegue, às vezes a pessoa vai, mas quando a pessoa pega exemplos da pessoa que está Nossa. do lado, aí a vibe e o se puxar e o melhorar vira outra história. Pô, Vira outra sensacional, história. Rafa. Ô, Rafa, toda vez que. Você vê que eu penso muito na aula, né? Que bom, tá funcionando bem. Só tento não. É porque eu trabalho na minha cabeça muito, mas é porque eu amo. Então, eu faço um esforço na sua aula de quando você fala assim, agora presta atenção em você. Eu falo, eu vou tentar não trabalhar agora, eu vou tentar prestar atenção em mim, porque senão eu já tô fazendo plano. E uma das coisas que eu falo, cara, o Rafa tem. Eu percebo que você tem essa sensibilidade para dar essa aula com o coração e mexendo no coração das pessoas. E aí eu fico pensando, puta, cara, a gente tinha que ter um projeto, né? Porque o que eu vejo? Isso que eu te falei. Muitas vezes o posicionamento das pessoas diz muito sobre elas. O quanto ela se esforça, diz o quanto ela se esforça na vida. Sim. O quanto ela fala não consigo, diz o quanto ela fala não consigo na vida. Tipo, aquela aula, pra mim, é uma fotografia do que cada um tá vivendo na casa. Pode ser um dia, né, que você não tá bem, tudo Sim, bem. Tem um dia que acontece. você não tá afim. Mas quando você olha a mesma aula várias vezes, as mesmas pessoas, você começa a ver um padrão, né? Sim. Você fala, pô, essa pessoa... Tem uma que eu olho lá e eu falo, cara, me preocupa essa pessoa. Ela não dá a energia dela e talvez ela esteja sem energia na vida. Será que... Mas enfim, aí eu falo, volta, você tá na aula, você não tá atendendo ninguém, A né? pessoa estando ali, eu falo que lógico que já é um passo. O problema é que o ser humano ele se estagna muito fácil. Né? Então, assim, estou aqui, dei um passo. Só que você está aqui e isso daqui está te evoluindo quanto? Se você também está parado e você tá na 10ª aula igual você estava na primeira e você está na 100ª aula igual você estava na primeira, então você estagnou de novo. É isso. Né? E você precisa puxar. Tem quem quer, tem quem não quer. Né? Eu falo assim, na minha aula é meio difícil a pessoa não querer, né? Vai ter quem não queira. Só que quem vai ficando, normalmente, é mais quem quer, pelo meu estilo, né? Tipo, você vê que eu empurro. Eu falo, vamos sair do lugar. Eu empurro. Tem dia que eu sinto que a aula foi ruim, porque a turma não estava bem, ou porque eu não Tem uma consegui coisa puxar geral, aquelas né, de coisas. soma, né? Tem Não uma, tem tem? total. Não, é Tá. total, é total. Tem local que eu vou dar aula que eu mal levanto o braço, o povo já tá gritando. Aham. Tipo, você não precisa fazer tanto esforço. Tem local que, vou dar um exemplo, lá mesmo, 7h. Meu, 7h. A super energia? Não, 7h as pessoas estão com Ah, sono. bom. Ah, tá. As pessoas vão. Então, assim, existe uma predisposição ali. Tem Tá. gente que nunca, 7h Mas ela ia não estar tá no no uhul, estúdio. né? Uhul! Mas ela não tá no uhul. É. Eu tenho que estar. Porque se eu começo médio, o que já tá médio, a tendência é só Exato. piorar. Eu acordo super feliz, vou ser sincero, gente. Não, De né? manhã, sexta-feira eu acordo 4h. Eu não sou o cara da manhã. Eu sou o cara da noite. Eu posso estar morrendo de sono, mas é à noite, uhul, vambora. 7h, a aula. Só que eu dou aula às 7h, só às sextas-feiras, né? Também é um dia só. Também, segunda a sexta eu não funcionaria. Eu não seria um bom professor. Eu não conseguiria trazer as pessoas para mim do jeito que eu trago. Mas o que eu faço? Às vezes eu até monto a aula no meio do caminho. Porque a aula também tem muito de como eu tô naquele dia, né? Então, às vezes, se eu monto a aula 2 dias antes, eu olho para aquela playlist de novo e falo, não tô mais para entregar isso daqui, né? É outro momento, é outra coisa. O meio do caminho eu já vou puxando uma energia para mim. Já vou trazendo. Eu já tô ouvindo o som aqui alto e eu tô chegando perto do estúdio. E às vezes eu nem terminei ainda, mas eu já tô com o negócio aqui. Tal. Aí eu montei aquela play nova, com uma sensação nova, com algo novo para falar. Então eu já chego, eu quero dar esse negócio, vamos. Isso para mim é ótimo, porque eu abro a porta, bom dia! Bom dia, sexta-feira, bom dia, 7h. Lógico, tem gente que ainda fala, bom dia. Tem o povo que é bom dia, mas assim... Bom dia pra quem, né? O bom dia pra quem, o famoso bom dia pra quem. Só que já tem uma coisa de tipo assim, opa, alguém mexeu comigo. É. E é uma energia boa, né? Então isso já acontece. Opa, alguém mexeu comigo, esse professor mexeu comigo.
né? Ele, tipo assim, nem que seja pra falar assim, filho da mãe, o que você tá falando alto no meu Eu não ouvido? acho, eu Mas acho acorda. que a sua, de verdade, eu acho que a sua Sim. energia alta, que você tem uma energia muito boa, né? Ela levanta o ponteiro de todo mundo. Por mais que a pessoa esteja lá embaixo, ela sai melhor. Porque eu acho que eu não acredito nas energias muito, assim, eu sou ruim para isso, tá? Aham, Mas sim. eu acredito nas conexões que a gente tem Sim. com as pessoas. E olhar a energia, seu sorriso naquela bike, o jeito como você fecha o olho e tá, tipo, você tá curtindo. Então, É se é um muito. pouquinho de energia, você acredita. Que você mesmo falou em Sim, energia sim. agora. É porque Sim. quando eu transformo isso num conhecimento, eu não consigo falar o que que Ah, é. tá. Sim, Então sim. eu falo Você de. sabe que tem uma Tem alguma energia coisa. ali Não, que, eu que puxa. acredito. Alguma coisa aí a puxa. Certeza que tem, só não sei falar Sim. sobre ela. Mas esse sorriso, essa coisa, essa vibe, esse fechar o olho, essa chamada, assim, cara, eu vejo o meu ponteiro sobe. Eu também não Sim. sou especialista nisso, mas fazendo alguns cursos de vendas, ó, outra coisa. Eu descobri uma coisa. Tem um livro sobre isso, tá? Chama Neurônios Espelho. Ah, fala aí sobre isso. Então, eu sei muito pouco, tá, gente? Eu não sou muito especialista, mas assim, mulheres que trabalham muito tempo juntas, todos os dias, começam a menstruar Menstrua junto juntas. até. Uhum, Essa troca de neurônio. uhum. Então, você tem o chamado neurônio espelho. Então, isso começa a se refletir. Né? Lógico, pensando na menstruação, não é uma coisa que é no mesmo dia, né? Sim, É uma sim. Mora constante. junto, ou Exato, é constante. uma constante. Mas, de certa forma, eu não sei se isso explicaria, tem a coisa da energia, mas não sei se essa coisa do neurônio também, sei lá, de dar uma acordada, todo mundo junto, Uhum. né? De realmente ter esse push. Então, assim, quando a energia da turma já tá boa, o mínimo que eu Nossa. faço, às vezes, acende um negócio gigantesco. Tem vezes que a energia está muito pesada e às vezes nem eu consigo. Eu sinto que eu sinto pesado depois da aula, né? Só que o mais legal é quando a energia não tá boa, ou assim, não que tá ruim. Porque eu acho que assim, na realidade, uma coisa é energia ruim, outra coisa É a baixa. é a baixa. Aham. Exato. Às vezes a energia tá meio ruim, às vezes as pessoas não querem. Quando elas não querem, puxar é muito difícil. E às vezes eu não consigo. Mas quando a energia tá baixa, e é difícil você tirar as pessoas da energia baixa. Uhum. Né? Ainda mais dependendo do que aconteceu com cada um no seu dia, na sua semana. Mas o mais legal é quando as pessoas estão com a energia baixa e eu chego no final da aula e a energia tá aqui em cima. Eu falo, é para isso que eu vim aqui. Uhum. Fim de semana para mim. Eu falo, gente, sábado e domingo. Eu não vim aqui para ter energia baixa. É fim de Olha, semana. Eu não vim acordei cedo no sábado e no domingo para ter energia baixa, de jeito nenhum. Né? Então, assim, raramente eu tenho uma aula de fim de semana com energia baixa. uhum. Ou melhor, a energia pode até estar baixa. Mas vai subir. Ela sobe. Ela não tem jeito. E se tiver meio ruim, tudo bem. Eu vou subir de 4 a 5 pessoas. Mas a minha não vai abaixar. Ótimo. Ô, Rafa, com quantos anos você tem de estrada aí? Nossa, gente, tem que falar a idade. Não de idade, de Eu trabalho. falo, 39. Eu tenho 39. Fiz 39. Você tem 39 anos, mas Tenho 39. de dança, Ó, eu de. comecei a dançar com 15. Comecei a fazer aula, né? Virei monitor, que era assistente de professor ali com 17 já. Então, eu já estava entrando na faculdade. Então, isso também ajudou ao professor até me trazer, né? Porque, pô, você vai fazer educação física, tem tudo a ver com a educação, Uhum. com o ensino, né? Então, 17, comecei a dar algumas aulas com 18 para 19. Vamos colocar 20 anos, 21 anos 20 aí. anos. Tá. Mais Vamos ou por menos. 20 anos, né? Que Sim. você tem aí de carreira, conhecendo pessoas e tudo mais. A gente tem ainda muita gente sedentária. Sim. Muita gente que está assistindo a gente, por exemplo, e que está brigando com ela mesma, sabe? Ai, putz, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso fazer. Aí chega a segunda, eu preciso fazer. E aí vem com aquele peso todo. Você, o que você diria para essas pessoas? Alguma dica do que elas podem fazer? Primeira coisa tem gente que fala assim, não gosto de fazer atividade física. Alguma coisa você vai gostar. Ainda mais a gente falando em 2023. Opção de coisas novas, de lugares novos. Tem. Experimente. Vá um dia e faça. Se você gostou um pouquinho, faz de novo.
Porque as pessoas têm muito a visão, e isso é um problema na educação física, tá? Que é academia, gente bonita, gente sarada, gente sem cérebro, gente que só quer saber de corpo, né? As pessoas, elas estão erradas. Erradas elas não estão. A educação física, ela ainda trabalha muito em torno disso, principalmente quando a gente fala em academia, né? Ainda tem o professor que dá mais atenção para a menininha bonitinha, né? Ainda tem muita gente ali, gordinho, idoso, que precisa de mais atenção. São essas pessoas que mais precisam de atenção. É a pessoa que está quietinha, é a pessoa que está com a sua fichinha aqui sem saber o que fazer também. Essas são as pessoas que mais precisam de atenção. A pessoa que está ali treinando, que vai lá, pega o aparelho, pega o peso, toma o seu shake, não sei o quê. Essa pessoa é o que... Você vai conversar com ela, Ela claro. Ela está automotivada já. Né? Ela já está automotivada, ela já está familiarizada. O papel por isso chama educação física. As pessoas têm que entender que existe uma palavra chamada educação antes, e não só físico. Nós somos educadores. Eu, na dança, eu sou um professor. Eu não sou um coreógrafo. Eu até sou coreógrafo. Monto coreografia de noivos, monto coreografia de debutantes. Eu faço isso. Mas na sala de aula eu sou um professor. Eu estou ali para ensinar as pessoas. Eu não estou ali para fazer showzinho. Eu não estou ali no palco para as pessoas me admirarem, por mais que elas até me admiram. Mas eu não estou ali para isso. As pessoas vão os professores, falo isso principalmente para professores, as pessoas vão te admirar, as pessoas vão te achar estrela quando você fizer elas estrelas. Não adianta você querer ser estrela. Você vai ser estrela quando elas te acharem estrela. Eu fui ontem dar aula num condomínio que eu dei aula 7 anos atrás. Saí por devido a outros trabalhos, outros projetos e tal. Fui de novo. Eu cheguei e todo mundo gritou e bateu palma com a minha volta. Por quê? Porque eu sou um baita dançarino, lindo e maravilhoso? Não, mas é porque eu trouxe coisas boas para essas pessoas. Eu trouxe sensações boas para essas pessoas. Eu trouxe o olhar. Eu dou aula de frente para as pessoas. Né? Não é só na bike, na aula de dança eu dou aula de frente. Ah, Rafael, mas aí tem que fazer com o lado contrário, porque aí eu faço com a minha esquerda. É a minha direita, eu já treinei isso. Eu preciso olhar para as pessoas, não preciso olhar para o espelho. Espelho a gente fica se admirando. Não tem como. Para mim, a academia não tinha espelho. Para mim não tinha espelho. Eu falo na aula, eu falo assim, para de olhar que você não está se corrigindo em nada. Olhando para o espelho, olha para mim, eu vou te ensinar. Né? Então, primeira coisa, professor de educação física, você é educador. Você está ali para ensinar as pessoas. Ensinar, inspira. Ensinar faz com que a pessoa olhe e fala, eu posso fazer isso daqui. Né? A atividade física e ainda hoje com os podcasts eu acho que melhorou, mas as pequenas entrevistas com professores de educação física, quando tinha muita coisinha na televisão, ainda tem, né? Falo podcast, a gente tem mais tempo de abranger a coisa, né? Fica muito no questão física. E não adianta eu falar sobre físico com uma pessoa com 120 quilos. Não adianta eu falar do abdômen trincado para uma pessoa de 120 quilos. Eu preciso falar da saúde. Eu preciso falar do que ela precisa perder. A minha namorada perdeu 70 quilos treinando. Sem cirurgia. Com alimentação. Só que ela chegou num local, no caso foi nas aulas de bike da Velocity, ela encontrou o lugar dela. Que legal. Ela falou, eu gostei das pessoas, eu gostei de como o professor fala, eu gostei da desse professor. Né? Não foi nem comigo. Conheci ela depois. Né? Mas ela encontrou a energia que ela precisava. Que legal. Então ela encontrou o local dela. Aqui é o local que me inspira. E ela deve ter batido em várias atividades que ela não gostava, né? Academia, a aula, muda de uma academia para outra e tudo mais. É claro, quando você tem algumas necessidades físicas e alguns problemas, tem algumas coisinhas que às vezes você vai falar, isso é meio chatinho, mas eu preciso fazer. Existe. Só que existem coisas na atividade física que você tem que encontrar
o que é gostoso para você. Eu acho isso também. Porque aí você vai se dedicar. Você vai se dedicar e você vai querer voltar. É a coisa do querer voltar. Se você não tem vontade de voltar, você vai ficar 1 mês, 2 meses, você vai pagar 6 meses de academia, vai 1 mês. Você tem que encontrar aquele local que te inspira. Que você fala, uau, gostei disso, e volta. Porque pode ser que a semana toda te traga a baixa de novo. Mas se você foi ali e teve um ponto que você falou, tem um negócio legal aqui. Tem alguma coisa que eu gostei, isso daqui mexeu comigo. Volta. Simplesmente, gente, volta. Porque aquilo vai te puxar mais, e vai te puxar mais, e vai te puxar um pouco mais. Você começa a descobrir prazer no que você está fazendo. Eu Exato. concordo 100%. A atividade física, para mim, é que eu dei sorte que eu gosto de muita coisa. Eu gosto de muita coisa. Eu gosto de dançar, gosto de bike, gosto de... Mas quem não gosta, tipo, eu fico... Meus pacientes, quando falam, eu vou começar dando 3 voltas no quarteirão. Cara, 3 voltas no quarteirão, tipo, pode ser uma porcaria, né? Agora, se você falar, eu vou até a casa da minha amiga que mora ali, vou dar um beijo nela. Talvez isso seja mais motivador que dar 3 voltas no quarteirão. Tipo, Sim. é onde você vai... Parece uma autossabotagem. Eu não gosto muito desse nome. Eu acho esse nome horrível, na verdade, porque eu nunca acho que a gente se sabota, né? Mas esse é um assunto para outro lugar. Mas parece que, melhor falando, que as estratégias não são inteligentes. Então, quando a pessoa fala, eu vou dar todo dia 3 voltas no quarteirão. Cara, que saco que vai ser isso. Pode ser muito chato. Eu vou cortar o chocolate. Mano, você não vai conseguir cortar isso. E até porque se você cortar de uma vez, na hora que você voltar, você vai voltar com tudo. É igual Puta coisa chata, é igual remédio né? pra emagrecer. É igual remédio pra emagrecer. Você emagrece tudo, na hora que você para de tomar, tudo volta. Tudo que você faz bruscamente, volta. Você tem que se adaptar àquilo. E curtir o processo. Curtir o processo. Tem que ser uma curtição. Exato. Sei lá, na aula de bike, vai doer? Vai doer. Só que se você sai com muita coisa boa dali, tá bom, doeu. Exato. Mas teve muita Mas coisa boa. foi muito divertido, Foi divertido. Volta. É. Volta. Pô, fui na aula de dança. Porque a minha aula é intensa. Né? Eu falo, eu tenho um método que eu monto as minhas coreografias, porque é isso que eu falo, eu sou educador. Eu não sou um instrutor, eu não sou um coreógrafo, eu não sou um dançarino. Até sou. Mas dentro da sala de aula eu sou um educador. Então eu faço todo um processo pedagógico, porque eu vejo muitas aulas hoje, para a música, faz um pouquinho do passo, é muito difícil, ou nada contra, eu ponho na minha aula também, mas é muito funk com muito sertanejo, né, que é o que toca agora, né? E aí você fecha aquele nicho, porque assim, você está na atividade física, você está numa aula de dança, já tem às vezes um nicho. Só que você vai fechando mais ainda, você vai diminuindo o seu público, aí o seu público fica só sendo o menininho, a menininha que já sabe dançar, que pega com facilidade, Exato. que gosta da música atual Que vê e TikTok. só. Que vê TikTok, muita coreografia de TikTok. Você vai fechando cada vez mais seu nicho, cada vez mais seu público. Só que assim, se você está querendo melhorar a vida de pessoas, eu não estou dizendo que você tem que agradar a todos. Sim. Eu não tento agradar a todos. Eu nunca tentei. Né? Não, mentira. Eu já tentei, mas eu aprendi que Exato. eu não posso tentar agradar a todos. Mas qual é a gama, qual é a forma que eu posso trazer o máximo de pessoas dentro da forma que eu sei trabalhar, dentro da forma que eu sei dialogar com aquilo. Então, a minha aula tem um funk, mas tem uma música dos anos 70. A minha aula tem um sertanejo, mas tem um rock lá dos anos 50. Aí vai agradando, né? Um pouco Eu vou agradar. Exato. Lógico, por exemplo, nas minhas aulas, eu sei que eu tenho um público mais adulto. Eu até tenho uma galera de 16, 18, 20 anos às vezes. Mas o meu público em massa é 30 para cima. 30 para cima, casados, às vezes casais. Porque o meu jeito de ser, o modo como eu me porto, o modo como eu atendo as pessoas, traz muito esse público. Né? Eu tenho um público em algumas academias que eu dou aula que 70% é melhor idade. 70%, 80%. Eu dei aula hoje cedo e já é a mulherada que eu chego de dança. Eu chego na aula hoje, o povo já tá gritando. Eu vejo as suas postagens, dá pra ver que tem um monte de gente mais velha. Exato. Mesmo. E aí, lógico, aí eu fui aprendendo qual é o público e qual é o tipo de música que eu tenho que atender ali. Né? Mas
você entendeu qual que é o seu público? Você entendeu como você trabalha? Você entendeu como você funciona? Então, como você vai atender essas pessoas? Então, eu monto a coreografia hoje de uma forma que eu não precise parar a música para ensinar. Então, eu não paro, faz a coreografia. Aí, na hora que pegou a coreografia, nossa, agora acabou a música, vamos para outra. Não tem um trabalho de intensidade, de queima de caloria, de atividade física real. Vira uma dancinha. Então, hoje, eu faço todo um processo pedagógico que eu consigo não parar a música, eu vou ensinando, eu vou colocando alguns elementos mais simples, dificulta um pouco lá na frente, mas eu já estava ensinando a pessoa. E a coisa vai indo, e a aula vai ficando intensa, e de repente já está todo mundo suando, mas está todo mundo sorrindo ao mesmo tempo. Porque, lógico, eu vou trabalhando algumas intensidades, um pouco mais forte, um pouco mais moderado, dependendo da turma, dependendo, né, da habilidade que eu tenho com aquela turma. Né? Eu entendo as turmas que eu tenho e o que eu posso fazer com elas. Mas, se não for divertido, se não for gostoso, não vale a pena. Tem que ser gostoso. Senão não volta. Olha, então, gente, olha só. Eu trouxe para vocês o Rafael aqui, que está falando como que é a aula dele, né? E ele está dizendo, a gente sabe que tem várias aulas diferentes, uma das outras. E tem gente que vai se identificar com uma aula do funk, não tem problema nenhum. Sim. E tem gente que vai se identificar com uma aula onde o professor está afim de fazer você mais feliz e de você curtir aquele momento, embora esteja fazendo a atividade física que você tanto precisa. Acho que um meu principal intuito quando eu trouxe você aqui, Rafa, era que, cara, eu acredito exatamente no que você acredita, que as pessoas precisam curtir o processo de fazer atividade física. A Organização Mundial da Saúde fala hoje que o mínimo de atividade física para a gente se manter saudável são 150 minutos por semana. E não podem ser 150 minutos sofridos, não precisa ser, porque se for sofrido a gente para. Sim. Que sejam os momentos felizes, que você se, né? Então, eu, quando vou na sua aula, eu vou para minha balada. Olha só, sabe por que eu gostei muito da sua aula, além dessa parte psicológica? Porque eu era uma pessoa de balada, né? Eu gostava de música alta, dança e tal. E a aula que eu faço com você é música alta da época. De vez em quando você põe música da minha época ainda. Sou super nostálgico. Cara, aí parece que eu tô lá, né? De vez em quando sai um Erasure, um Information Society ou qualquer coisa assim. Você põe umas músicas lá de vez em quando, ou Sandy Júnior, e eu falo, uau! Né? Aí você consegue resgatar uma coisa boa. E também fica uma dica para os professores. Quando as pessoas lembram das histórias delas, geralmente isso conecta demais, isso engaja pessoas. Então, muitas vezes eu faço muita aula que o professor, ele põe a música que ele gosta. E aí, como você disse, é nichado, né? Ele põe só o que ele gosta. E aí ele vai ter só o público que gosta. Os outros não vão se sentir conectados. Exato. O professor, ele vai acabar colocando coisas que ele gosta. Ele vai. Lógico. Né? Mas ele não pode esquecer que a aula não é para ele. Exatamente. Então, isso acontece muito. Parecer que a aula é para si. Muitas vezes eu montei a aula para mim, mas porque eu precisava de alguma coisa. Mas, no fundo, eu preciso de tal coisa. Será que tem pessoas também precisando daquilo? Precisando ouvir o que eu gostaria de ouvir? Que não conseguem pensar como eu estou pensando e eu posso trazer isso para elas. Então, no fim das contas, algo que eu acabei trazendo para mim, mas eu queria levar para as pessoas. E não simplesmente eu fiz para mim porque era gostoso, única e exclusivamente para mim. Se você colocasse para mim, eu ia colocar pagode anos 90 toda a aula. Eu amo pagode anos 90, entendeu? Só que não combina. Por mais que eu goste, a não ser que faça uma aula especial, que por sinal eu vou fazer num domingo aí, nesse mês agora. Tô dentro. Mas aí é específico. As pessoas estão indo lá com aquele tema. Elas sabem que vai rolar aquele tema. Então, quem vai, gosta daquele tema. Vamos fazer uma aula especial? Eu queria fazer, assim, uma tentativa com você, uma aula especial em que a gente faça as pessoas, o convite, não para quem já faz, mas a gente tente abarcar pessoas
que nunca fizeram essa aula só para experimentar, para ela poder descobrir uma nova forma, sabe? Tipo, eu me encarregaria de ir atrás dessas pessoas. E você não faz atividade, você não gosta? Experimenta aqui. Você vai experimentar essa aula especial. Depois você me fala se você gosta, Isso é uma né? boa ideia. Eu pensei nisso. Ou uma outra ideia que eu tive também, como eu atendo um público voltado que tem ansiedade e depressão, eu pensei em fazer uma aula de bike para a saúde mental, voltado para a saúde mental. Porque aí eu chamo especificamente, você tem depressão, você que tem dificuldade de sair, ou você que tem ansiedade, só experimenta essa aula. E aí, como você traz muito essa questão do olhar para si, né, das palavras que você fala durante a aula, que elas são muito boas, eu acho que é dar a oportunidade das pessoas conhecerem um jeito terapêutico, né, não é terapia, mas é um jeito terapêutico de se exercitar. Nossa, tô super dentro. Você topa? Topo. Cara, vamos fazer essa? Porque a gente precisa trazer mais pessoas que precisam. As pessoas precisam. As pessoas precisam trabalhar a cabeça delas. Cara, tem muita gente com né? depressão, muita gente. E o físico vai junto. É aquilo que eu falei, é aquela aluna que era cifótica. Isso. É a pessoa que está extremamente sobrepeso, que a autoestima também está lá embaixo. Ela acha que fazer atividade física é algo absurdo. Né? Como a gente pode simplificar isso e falar, olha, é possível, mas é com calma. E tá tudo bem. E vai doer um pouco, e tá tudo bem. E vai cansar, tudo bem. Mas pode ser gostoso. Isso, pode ser gostoso. Né? Essa que é a ideia. Pode ser gostoso. Exato. Porra, vamos combinar isso? Vamos pôr uma data, um nome e começar a convidar? Porque a gente precisa lotar o quê? Quantas bikes? São 30? 31. Cara, 31 pessoas precisando de ajuda? Tá fácil, hein? Tem muita gente, vai ser legal, né? Vai ser legal. Vai ser legal. Vamos programar isso. Tem mais alguma coisa que você, além de você já vai dar seus arrobas e tudo para as pessoas, tem alguma coisa que toca seu coração que você queria falar? Cuide-se. Cuide da sua... Não é só da sua saúde, sabe? Cuida do seu coração. Se você cuida do coração, você vai descobrir o que você precisa fazer. É mais atividade física, é uma outra atividade física, é o sair para passear. Sei lá, gente, às vezes eu cuido indo no cinema sozinho. Você auto se sustenta? Ou você está sempre dependendo de alguma coisa no sentido de eu preciso das pessoas, preciso de alguém para poder sair. Eu preciso de alguém para poder ir para academia. Eu preciso... Normalmente as pessoas, né, acabam se jogando na comida, acabam jogando na bebida. Eu preciso de alguma coisa. Eu acho que o maior trabalho é você eu não sei se essa palavra fica muito pesada, se você me ajuda qualquer coisa a arrumar uma palavra melhor. Nossa, como foi a palavra? Eu usei hoje essa palavra. Eu me basto. Quando as pessoas olham isso, tem um pouco de arrogância. Porque a gente fala, você precisa ser feliz consigo mesmo. Mas quando a pessoa vem e mostra, eu sou, ou usa uma palavra assim, a coisa se torna pesada. Vira um contraditório. É engraçado, né? E isso acaba mexendo muito com o psicológico das pessoas, né? Sim. Porque é um contraditório. Peraí, as pessoas falam que eu tenho que ser autossuficiente, mas quando eu sou... Nossa, parece que eu estou sendo arrogante, parece não sei o quê. Mas para mim a palavra é assim, eu me basto. Eu vou dar um exemplo. 5 anos atrás eu viajei de navio. Era um sonho que eu tinha, né? Fui com uma amiga e tudo mais, tal. Dava 3 da manhã, ela já... Porque tinha bala, tinha a festa, né? E era um navio que era só anos 80 e 90. Tudo que eu adoro. Adoro anos 80 e 90. Era aquele da Jovem Pan que da vem? Energia Cara, na era Veia. meu sonho Era da esse Energia Energia na na Veia. Veia. Não, sensacional. Cara, eu nunca vou, meu marido não vai querer nunca no Energia na Veia. Não, mas é sensacional. É Não, só deve anos ser. 80 e 90. Aí teve show do Capital Inicial e show da RPM. Putz. Só que dava 3 da manhã, minha amiga, tipo, tô com sono, quero dormir. Eu falava, beleza, Boa eu vou noite. ficar aqui. Eu sou uma pessoa que eu não bebo. Assim, eu não bebo não é nem que, você bebe socialmente. Não, eu não bebo. O máximo que eu tomo é uma taça de vinho uma vez na vida, outra na morte, assim.
né? E eu tava bebendo só água a noite inteira. Eu ia lá, voltava no restaurante, comia um salgado, tomava um suco para, né, para repor a energia, voltava para a pista, porque eu estava tão feliz de realizar um sonho meu, que era viajar de navio, Cara. né? E eram 3 noites, começava meia-noite até 6 da manhã a balada. E eu as 3 noites lá, felizão. Chegou uma hora que eu tava lá com a minha garrafinha com água, e teve gente que perguntou para mim assim, nossa, mas o que tem aí? Eu achava que eu tava bebendo alguma coisa muito louca. Eu falei, tem água. Não, não pode ser água. Aí a pessoa colocou um pouco na mão. Nossa, água, não bebo isso daqui aqui não. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. A maioria das pessoas, elas precisam de alguma coisa para extravasar aquilo que elas querem. E quando você precisa de alguma coisa para extravasar, se essa coisa tem alguma ligação com algo que a gente já sabe que não faz bem, é o cigarro, é a droga, é a bebida, é A comida. a comida. É o Isso sofá. é o sofá, né? Quando são essas coisas, você está indo para um caminho ruim. A primeira frase que eu uso para todo mundo, eu falo assim, eu não preciso da bebida na festa. Porque primeiro, eu estou realizando o meu sonho, eu estou feliz de estar aqui. A minha felicidade me basta. Uhum. Eu estar bem comigo me basta. Então, você não tem que precisar de alguma coisa para liberar aquilo que você quer sentir, que você precisa. Você precisa, de repente, extravasar numa atividade física e descarregar, como eu falo na aula, né? Até o povo escreveu nas fotos lá que teve, porque foi o dia do professor de educação física. Então, o estúdio colocou uma foto para cada aluno escrever uma frase, uma palavra que queria para o seu professor, né? E lá deve ter muita coisa boa para você, né? Precisou de 2 fotos, né? Porque acabou a foto, não tinha mais espaço. Vamos pegar mais uma folha. Aí que legal. Eu fiquei super feliz com isso. E tinha muito lá, descarrega, descarrega, descarrega. E eu falo muito isso na aula. Muito, é. E o legal é as pessoas terem percebido isso, tipo, descarrega. Eu preciso descarregar, mas eu estou descarregando numa coisa boa. Estou descarregando na aula de bike, eu estou descarregando na dança, eu estou descarregando indo fazer uma viagem. Fazendo algo que eu tenho vontade e não depender de outras coisas. Eu dependo de mim. Minha primeira viagem eu tinha 25 anos. Comprei um voo. Meu sonho era conhecer o tango argentino. Eu queria ver o tango na Argentina. Entrei de férias, comprei o voo e comprei o hotel. Mais nada. E não falava espanhol. Eu só fui, cheguei no hotel, pedi um mapa. Onde que eu tô no mapa? Tô aqui. Beleza. Abri o mapa, saí andando. Tô falando 2010, né? A gente não tinha assim GPS, sim. essa coisa assim de celular ainda, né? Então, nossa, falando assim, né? Faz tanto tempo. Pois é, e foi agora, né? 2010. Fala, né? E assim, a satisfação de fazer aquilo foi tão grande. E aí vem aquela frase que muitas pessoas já tinham me falado e eu falo para você. Por que eu não fiz isso antes? De novo, por que eu não fiz isso antes? Fazer aquilo que você tem vontade. Aquilo que você fala, eu acho que isso vai me fazer feliz. Não, você acha, então vai e faz. Se de repente não foi bom, não foi bom. Beleza, vamos pro próximo. Sim. Mas vai e faz. Faz a sua viagem. Ai, tenho medo de viajar sozinho e tal. Mano, tá bom, vai, chama um amigo, uma amiga, que aí vai, tá bom, mas faz a viagem. Se der pra fazer sozinho, faz. Vou fazer atividade física, não tenho ninguém para ir comigo. Vai ter outras pessoas lá que às vezes estão no mesmo barco que você. E você vai conhecer outras pessoas. E essas pessoas também vão te abraçar e vão falar, então vamos. Né? A gente tem muito aquela coisa de as pessoas estão olhando para mim. As pessoas estão vendo que eu estou com medo, as pessoas estão vendo que eu não sei fazer, as pessoas... As pessoas e as pessoas e as pessoas e as pessoas. E na realidade é você com você mesmo. Sim. Ninguém tá te olhando. Ninguém tá. Ninguém tá te olhando. E se tiver olhando, não dura mais do que 1 minuto a preocupação que ela tem com a sua vida, porque as pessoas estão voltadas às próprias preocupações. E então... na hora que você estiver fazendo um negócio feliz, porque você fez pra você, vai ter as pessoas que vão olhar com inveja? Vai. Isso é um fato. Mas vai ter as pessoas que vão estar olhando e falando assim, olha que legal. Será que eu consigo também? Então, você consegue. Com certeza, você que está aqui, você, a gente já passou por isso. Tipo, será que eu consigo tal coisa? Dá o primeiro passo.
faz. Não importa o que, faz. Seu coração tá pedindo, faz. Se vai dar certo ou não é outra história. Isso. É outra história. Mas só o fato de fazer já aumenta a autoestima, né? Aumenta. Mesmo que você não goste, mas, caraca, eu tentei. Quando você não tenta, puta, a autoestima vai lá pra baixo. Né? E às vezes pode ser que não dê certo da forma como você queria 100%. Mas pode ser que dê 10% certo. É melhor que zero, ou um né? pouquinho do caminho deu e você achava que era zero. E aí quando você vê que 10% deu, pô, amanhã mais 10. E amanhã mais 10. Porque você vai evoluindo, né? Você vai amadurecendo aquilo que você está fazendo. Né? Então, de novo, é a pessoa que está com uma doença, uma pessoa que está nos seus 120 quilos, por exemplo. Tá bom, eu não perdi 10, mas eu perdi 5. Porra, mas 5 mais 5 mais 5, aos pouquinhos, eu vou conseguir andar melhor, eu vou ter menos dor no joelho, eu vou sair da minha sensação baixa, da minha autoestima baixa, para falar, opa, agora eu estou conseguindo fazer algumas coisas melhores, né? Minha respiração tá melhor, o meu sono tá melhor, o meu acordar tá melhor. Pode ser que você ainda não viu aquele puta resultado que você estava querendo, mas são pequenas coisas que vão acontecendo. Na minha aula de dança, tem gente que tá um para um lado, um para o outro. Todas as pessoas falam assim, Rafael, eu não vou fazer aula porque todo mundo vai para um lado e eu vou para o outro. Fala assim, se você parar para olhar no meu campo de vista, 50% está indo para um lado e 50% está indo para o outro. Com o tempo elas vão melhorando. E elas vão se divertindo com aquilo. E aí algumas vão melhorando. Algumas vão demorar mais, outras vão demorar menos. Mas o principal, e isso eu falo para todos os meus alunos. Na aula de dança eu falo, eu não estou aqui para formar dançarinos nem bailarinos. Eu estou aqui para a gente queimar caloria e se divertir. Principalmente se divertir. E aí a caloria vai vir em segundo lugar. Exato. E aí o condicionamento vai vir, a sua respiração melhor vai vir, o seu sono melhor vai vir, a sua alimentação, se você cuidar dela, já vai melhorar todo o restante. Aí você vai brincar com seus filhos com mais energia. E aí brincar com seus filhos com mais energia, vale a pena fazer isso daqui? Putz. Não é? Fora a inspiração, né? Seu filho pequeno que você fala, já não tenho força, aí você começar a ir pra praia e colocar ele no ombro, coisa que você não fazia antes, de repente, já não vale? Você tem disposição para correr para lá e para cá? Já não vale? Você ir pro trabalho e não sentir mais tanta dor? Já não vale? Você, de novo, você acreditar naquilo que você se propõe a fazer já tá valendo, né? Porque eu falo isso, se você se propõe e não faz, você avisou a você mesmo que você não é capaz. E isso enfraquece demais. Por isso que quando a pessoa faz assim, eu não consigo na aula, a primeira coisa que eu falo é, aqui a gente não fala que a gente não consegue, aqui a gente vai tentar. Tenta. A gente tenta. É. Porque se eu falei que eu não consigo, eu já não consegui. Né? Eu mal tentei. Isso. Eu já não vou conseguir, eu nem tento, eu fico aqui e continuo no mesmo lugar que eu tava. Não tem uma história assim, ó. Você já deve ter ouvido falar isso. Fala uma pessoa que você ama. Minha mãe. Tá bom, sua mãe. Você pularia num mar com tubarão? Não. Se sua mãe tivesse caído nesse mar, você pularia? Pularia, né? Então, quando a gente faz um negócio com propósito, você vê a mesma dificuldade, né? Quando a gente tem um propósito, é uma coisa que a gente ama, a gente vai lá e faz. Sim. É a mesma pessoa. A mesma pessoa que acabou de dizer que não pularia, eu fiz uma pergunta diferente, pularia. Isso é na aula também. A mesma pessoa que fala eu não consigo fazer, põe só um pouco mais de propósito, ela sai fazendo. Mas só um pouco mais de propósito. É igual a mãe que consegue tirar a cabeça da criança da boca de um jacaré. Ah, tira mesmo. Ela tira, porque ela tem um propósito, ela tem algo que puxa ela. Né? Fala assim, fisicamente essa pessoa tinha essa força? Não. Mas ela fez. Então a diferença do eu não consigo fazer... E tem outra. Ela fisicamente, ela tem essa força. Porque Exato. ela fez. Só faltou o propósito. Faltou o propósito. Então, que hora a gente vai ter o propósito para si mesmo? E não precisa ser grande o propósito. É só
Eu quero ser só um pouquinho melhor. É que a gente pega esse exemplo extremo. Mas ok, peraí, calma, o propósito, você não vai para fazer atividade física, você não precisa levantar a boca de jacaré. Não. Não é isso. Né? Mas se o propósito fez a pessoa conseguir fazer aquilo, com um propósito menor, ou num processo de propósito, você vai alcançando aquilo que você quer chegar. Né? Tem um propósito. Eu quero isso. Encontrei um meio divertido. Divertido ainda de fazer. Porra, vai. Só vai. E se, errei, caí, não consegui fazer tudo, tá bom. Não tem problema. Faz um pouco. E, de novo, professores. Vocês são educadores. Você está ali para ensinar as pessoas, está ali para inspirar as pessoas. Você não está ali para performance. Tem aula de performance? Tem. Mas aí é outra história, é um outro público, é um público que já se engajou na atividade física e aí você leva essa pessoa para outro patamar. Então eu falo assim, você que é o cliente casual, você que ainda nem faz atividade física, você que está sedentário, você não vai para performance. E você, professor, seu objetivo não é performance. A gente não está falando de atleta. A gente está falando de pessoas que precisam de cuidado. Isso. Engaja e se diverte. Isso. Então, galerinha, o convite do Rafael é do tipo, cara, abra sua mente, você pode fazer atividade física se divertindo. Fica o convite para vocês conhecerem a aula dele, para vocês saberem por que eu o chamei. Eu vou deixar ele falar para vocês acharem na rede social, mas primeiro eu quero te agradecer pela felicidade de ter conhecido você, né? Que agora eu tô vendo que é mais especial ainda, mas eu já sabia que tinha uma história legal. As suas aulas são fora da curva, são fantásticas, me fazem muito bem. E meu maior desejo, de verdade, lógico, é que você, tenha esse sorriso que você leva na aula sempre na sua vida e que inspire muitas pessoas, né? Eu sou uma pessoa que já sou engajada, mas inspire muitas pessoas, por isso que eu trouxe o Rafa a conhecerem você para serem felizes enquanto fazem atividade física. Obrigada pelo seu trabalho. Eu que agradeço, assim. É uma felicidade estar aqui, demais. É uma felicidade poder saber que o que eu estou fazendo vale a pena, sabe? Poder falar sobre isso, poder pegar uma atividade física e falar sobre o lado psicológico disso, sabe? Aí sim, isso é trabalhar para as pessoas. Porque isso é trabalhar para as pessoas, né? Aquilo que eu falei lá no começo, não é o corpo. O corpo é uma resposta do que você está passando. O corpo é uma resposta do que você está sentindo, de como você está, né? Eu só uso o corpo, mas para trabalhar a cabeça das pessoas. E poder estar aqui hoje, para poder falar sobre isso, especificamente sobre isso, sabe? Não falar só do exercício e tudo mais, não. A gente falar sobre as pessoas e o que trazer para as pessoas, para mim isso é uma felicidade gigantesca. Você foi convidado para um podcast de psicólogas, não, né? E, olha, eu tô super feliz. Que bom. Feliz mesmo, então, demais. usa essa câmera aqui, fala onde você tá, como que as pessoas te acham. Eu tô em Perdizes, na Velocity. Velocity é um estúdio de bike, tá? Onde a Cá faz aula, tá bom? De Perdizes. Estou na Academia Gaviões, também em Perdizes, lá do aula de dança, tá? E na Academia Aquagym. Aquagym fica na Casa Verde, tá bom? No bairro da Casa Verde, na Avenida Casa Verde. E também faço do aula personal. Hoje eu estou focando o trabalho personal principalmente grávidas, pessoas da melhor idade, pessoas com algum tipo de comorbidade, né? É isso, eu falo assim, eu tô cuidando das pessoas que precisam. Muito legal. E o seu @ para perfil do Instagram é aberto para as pessoas te seguirem? É aberto, é o Rafa Paulino Dance. Rafa com F mesmo, tá? Rafa Paulino Dance. Dance, de dança. Tudo a ver comigo. Perfeito. Qualquer coisa a gente vai deixar aqui embaixo também para vocês, o @ dele, para vocês poderem procurar, né? Que às vezes muda de academia, então vocês podem ir atrás. Sim. Esqueci de falar. Eu faço coreografia de noivos, debutantes. Faço animação em festa, gente. Eu vou na festa e faço as pessoas dançarem.
Às vezes a pista tá meio assim, as pessoas estão assim, de repente o negócio vira uma alegria. Por que total. será, né? Por que será? E vamos fazer a nossa aula, tá? Vai ficar planejado, a gente vai montar a nossa aula. Vamos. Para alegrar esse programar povo. isso. Que a gente tem o mesmo objetivo. Vamos sim. Pessoal, muito obrigada por vocês terem acompanhado. Espero que isso mexa com o coração de vocês e com o corpo de vocês. Não esquece de deixar aqui que você curtiu, segue a gente e até a próxima. Beijos. Obrigada. Tchau, tchau.